Fala galera do canal Chelsea Brasil TV, que é Felipe Mentel trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a Copa do Mundo, vou trazer minhas previsões sobre a Copa, falar sobre algumas seleções, as seleções que eu acho que pode ser surpresa, como eu acho que vai ser a campanha do Brasil, até onde o Brasil vai, a seleção brasileira. Não vou me alongar muito na apresentação, porque vai ser um vídeo um pouco longo, eu acredito, já por causa de muitas previsões, falar de muitos times, muitas seleções, né? Então é isso, eu vou fazer essa previsão baseada no site do GE. Trazer aqui pra vocês, ajeitar minha câmera. Tá ótimo. Aqui está o simulador da Copa do Mundo de 2026. Vamos lá. Primeiro grupo: Coreia do Sul, África do Sul, México e República Tcheca. Esse grupo é o grupo que abre a Copa do Mundo amanhã. Esse vídeo está sendo gravado na quarta, amanhã na quinta. O México vai abrir a Copa contra a África do Sul no Estádio Azteca, né? Acredito que às 4 horas da tarde. Nesse grupo eu não vou me alongar muito, tem poucos pontos a ser falados, mas eu acho que a Coreia vai ficar em primeiro, o México em segundo e a República Tcheca em terceiro. Eu acho que a República Tcheca pode avançar ainda em segundo, acredito que não em primeiro, acredito que em primeiro vai ser a Coreia mesmo. E o México em terceiro, mas eu acho que esse grupo é um pouco embolado porque são seleções que acredito que sejam muito parelhas, tá? Exceto a África do Sul aqui, mas a África do Sul pode surpreender também. Eu acho que são seleções muito parelhas, não de seleções, não são de alto nível, né? São muito parelhas ali numa prateleira mais mediana para baixo. Eu acho que a República Tcheca pode conseguir 3 pontos aqui e acabar sendo uma das melhores terceiras colocados, assim como o México também. Talvez o México consiga avançar em primeiro, tirando essa posição da Coreia por estar jogando em casa, mas eu não quis contar com esse ponto de estar jogando em casa e botei o México em segundo, que é onde eu imagino que ele vai se classificar. Vamos para o segundo grupo, o grupo B. Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. Aqui eu acho que vai ser a Suíça em primeiro, é a seleção mais forte do grupo, pelo que eu vejo. O Canadá em segundo e a Bósnia em terceiro. Essa questão do Canadá estar jogando em casa, eu não sei se conta muito, pessoal, porque a torcida canadense não é uma torcida tão forte, né? Eu acredito. Eu vi um vídeo que saiu esses dias aí no. Eu vi no Instagram. Algumas pessoas do Canadá nem sabiam que ia ter Copa lá. Então, eu acho que o Canadá. E não é tão famoso no futebol o Canadá, né? Então a torcida do Canadá vai apoiar com certeza, mas não é aquela fumaça toda. Como eu imagino que vai ser a torcida mexicana e até a estadunidense, por ser um país mais nacionalista, patriota, o estadunidense gosta de torcer pela sua seleção, apesar de não ter o futebol tão forte, mas está crescendo com a chegada de Messi, o Inter Miami e tudo. Eu acho que o Canadá ficaria em terceiro aí no ranking de torcida. Eu acho que essa torcida não vai fazer tanta diferença, então eu acho que o Canadá vai passar em segundo mesmo, vendo que a Suíça é mais forte. E a Bósnia, eu botei entre os melhores terceiros, porque pode arrancar um empate, uma vitória aqui contra. Acho que vai ganhar do Catar, né? E pode arrancar um empate, talvez contra o Canadá ou contra a Suíça. Eu vi o jogo da Bósnia contra a Itália, não é uma seleção ruim, mas também não é uma seleção tão boa. É difícil jogar por aquele jogo, né? Já que a Bósnia estava jogando a vida naquele jogo. Não que eles não vão fazer isso na Copa, mas a gente também não sabe o nível da Itália naquele jogo, né? Então fica difícil de jogar. Mas eu acho que a Bósnia não é uma má seleção não, pelo que eu vi naquele jogo. Acho que talvez tenha sido o único jogo da Bósnia que eu vi nessa campanha deles até a Copa. Não é uma seleção ruim não, tá? Tem até alguns jogadores muito bons. E tem o próprio Edin Dzeko, né? Não tá na melhor fase dele, mas é um centroavante legal. Aqui Brasil em primeiro, tá bom? Já tirando a dúvida de muitos, eu acho que o Brasil vai passar com os 9 pontos. Vai ganhar do Marrocos, vai ganhar do Haiti, vai ganhar da Escócia. É, não sei até que ponto vai ganhar de Marrocos. Talvez sofra um pouco contra Marrocos, não sei. Eu vi o jogo de Marrocos, o último jogo, se eu não me... foi contra a Noruega, de certeza. E o Marrocos, cara, joga bem pra cima, tá? Eu acho que se o Marrocos jogar tão pra cima contra a Noruega, marcando tão em cima, marcando tão alto, com a linha tão alta, pode se dar mal contra o Brasil. E o Brasil conseguir um placar mais elástico contra o Marrocos já no primeiro jogo, dia 13 no sábado, às 7 horas da noite. E talvez o Brasil consiga um placar surpreendendo, um placar um pouco mais elástico contra Marrocos, visto que o lado esquerdo de Marrocos também vai estar tudo desfalcado, né? O Mazraoui, lateral esquerdo,
e o Ezal Zuli, que era um cara que tava me chamando muita atenção nesse jogo de Marrocos contra a Noruega. O Ezal Zuli tava uma fumaça ali na ponta. E eu já fiquei preocupado porque nosso lateral direito vai ser o Danilo, parece, nesse jogo, né? E o Danilo pra marcar o Ezal Zuli ia ser meio complicado. Eu já conhecia esse Ezal Zuli porque eu assisti alguns jogos do Betis, né? Pra ver o Antony, o Betis foi um pouco longe na competição europeia que tava. E eu vi que esse rapaz jogava bem, né? E ele me surpreendeu mais uma vez contra a Noruega, mas ele acabou se machucando e não vai jogar contra o Brasil. Muito provavelmente, não tenho a certeza se ele vai jogar, mas creio que não vai jogar contra o Brasil. E o Mazraoui é que tá mais em dúvida, né? O Mazraoui teve uma lesão mais leve, mas eu acho que nenhum desses dois vai jogar contra o Brasil. E o jogo mais importante para o Marrocos não é contra o Brasil. Para mim, o Marrocos tem que ganhar do Haiti na Escócia e pensar em passar de fase. O Marrocos é óbvio que vai jogar a Vera, né, como se diz, contra o Brasil. Mas eu acho que os dois jogos mais importantes deles são contra o Haiti e Escócia para conseguir os 6 pontos e passar de fase. Se ganhar do Brasil, ótimo, mas é mais difícil, né? Então, Brasil em primeiro, Marrocos em segundo e Escócia em terceiro. Por que Escócia em terceiro? A Escócia vai ser mais um dos terceiros lugares que vai conseguir os 3 pontos, ao meu ver, porque vai ganhar de Haiti e pode arrancar um empate, né? Contra o Brasil ou contra Marrocos mesmo. Não descarto que o Brasil empate contra a Escócia. A Escócia não é uma seleção tão ruim quanto a maioria dos brasileiros imaginam. Tem o McTominay, tem o McKean, enfim, tem outros mais jogadores. Esses dois meio-campos talvez sejam os que mais me chamam a atenção, né? Um do Aston Villa e o outro do Napoli. Todo mundo sabe da qualidade do McTominay, já esteve em ranking, acho, de bola de ouro no ano que o Napoli ganhou a Série A. É um meio-campo de muita qualidade. E pode surpreender o Brasil. A seleção da Escócia pode arrancar um empate. Então acho que a Escócia tem chance de ser um dos melhores terceiros, mesmo só com os 3 pontos, tá? Porque eu acho que não vai sofrer muitos gols. Agora vamos para o grupo D. Pra mim aqui não tem muito segredo. Eu fiz uma aposta um pouco arriscada no grupo D, pessoal. Eu botei que passa o Paraguai e não os Estados Unidos, tá? Eu acho que no confronto direto vai dar o Paraguai. Eu vejo o Paraguai na seleção melhor. A gente sabe que o fator casa sempre conta. E eu não duvido da torcida dos Estados Unidos fazer um barulhão, né? Eles são bastante patriotas, gostam bastante do país e estão aprendendo a gostar do futebol agora. Já com a chegada do Messi, do Suárez lá, a crise do Inter Miami, o futebol de lá crescendo, eles estão cada vez mais aprendendo a gostar de futebol, não que gostassem antes, né? Não que não gostassem antes. Mas eu acho que nesse grupo vai passar a Turquia, sem nenhuma surpresa. Eu acho que a Turquia tem uma seleção bastante forte, com o Arda Güler, o Çalhanoğlu, enfim, vários outros jogadores lá. E o Paraguai de Maurício, né, do Palmeiras, eu acho que pode surpreender e passar em segundo. E nesse grupo eu não veria um melhor terceiro, tá? Mas não descarto dos Estados Unidos passar como melhor terceiro ou até roubar essa vaga do Paraguai, tá? Vamos pro grupo E. Alemanha em primeiro. E não ficaria surpreso se a Costa do Marfim passasse em primeiro, tá? Ganhando da Alemanha. A Alemanha nas últimas duas Copas tem caído na fase de grupos. Eu acho que nessa fase de grupos pegou uma fase de grupos difícil, tá? Eu não considero Costa do Marfim e Equador duas seleções fáceis da Alemanha ganhar. Mas eu acho que a Alemanha, eu quis ser um pouco mais pragmático, um pouco mais pé no chão e não botar que a Alemanha cair na fase de grupos, mas se cair, eu ficarei surpreso, mas não tão surpreso, tá? A Costa do Marfim tá pra mim uma das candidatas a zebra, entre aspas. Acho que quem acompanha futebol nem considera tão zebra, porque a Costa do Marfim é forte. Tem o Diomandé, tem o irmão do Doué lá, que é um bom jogador. O Diomandé, como eu falei, tá crescendo no Leipzig, né? O Costa Marfinense de 19 anos. Enfim, é uma seleção até boa. Acho que tem o Seko Fofana joga lá também, que agora tá no Porto, né? Teve uma passagem pela Arábia. Então é uma seleção de média para forte, pessoal, eu considero. Eu acho que Costa do Marfim pode surpreender nessa Copa, tanto quanto pode ir mal, né? Mas eu esperaria que surpreendesse mais. E eu vejo a Costa do Marfim passando em segundo, talvez empatando aí no confronto direto com o Equador. Por isso que eu vou ter o Equador em terceiro, porque o Equador vai ganhar do Curaçao, muito provavelmente. E pode arrancar um empate tanto contra a Alemanha quanto a Costa do Marfim, né? E o Equador que tem Moisés Caicedo, enfim, tem Moisés Caicedo como principal, mas tem o Rincap, o Pátio. Essa trinca ali, se o Moisés Caicedo for o primeiro homem do meio campo, né, o primeiro volante, é uma trinca bem interessante. É difícil passar por essa zaga. O Moisés Caicedo marca muito bem, o Rincap marca muito bem, o Pátio marca muito bem.
Então é uma seleção que defensivamente é bem sólida. Ainda tem o Estupinhão ali na lateral, né? Não sei se ele tá no Mundial, mas se tiver é um bom reforço. Então, a seleção do Equador também pode passar em segundo e pode surpreender também nessa Copa, porque é uma seleção bem forte. Foi a segunda das eliminatórias e começou com, se não me engano, essas eliminatórias com 3 pontos a menos, né? De uma punição que sofreu por ter escrito um jogador irregular. E também tem, nessa seleção do Equador, também tem vários jogadores, como eu já falei, de defesa. Enfim, lembrei agora de uma que mais me esqueci. Passou vagamente na cabeça e me esqueci já. Mas a Alemanha aqui fala um pouco, né? Fora Wirtz, Musiala, aqueles jogadores que a gente já conhece. Enfim, acho que a Alemanha vai passar em primeiro. Esse grupo F é um grupo bem embolado, tá? Um grupo que é difícil para a Holanda, para quem acha que a Holanda vai passar fácil, né? Os Países Baixos. É, para quem acha que a Holanda vai passar fácil, é um grupo difícil. A Suécia não é uma seleção ruim, tem como jogadores conhecidos, né? Isaac, Gyökeres no ataque. Acho que a seleção não é tão completa, né? Ela tem jogadores que chamam a atenção, mas ela não é tão completa. O Japão é sempre uma seleção que surpreende, fez um ciclo bem interessante o Japão. Ganhou de seleções fortes na amistosa, nos últimos amistosos. E o Japão é sempre uma seleção que surpreende. Eu não ficaria surpreso de forma alguma se o Japão passasse em primeiro, tá, pessoal? E aqui desse grupo sai o adversário do Brasil. Então o Brasil teria que se preparar para jogar contra a Holanda ou contra o Japão. E pra mim aqui é 50-50. Foi uma decisão muito difícil botar a Holanda em primeiro. Mas eu acho que o Japão tem totais condições de passar em primeiro nesse grupo. Mas eu botei a Holanda em primeiro, Japão em segundo e a Suécia em melhor terceiro, porque a Suécia vai ganhar da Tunísia e pode arrancar um empate contra Japão ou Holanda. Vamos pro grupo G agora, pessoal. Grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Aqui eu acho que vai passar a Bélgica e o Irã, não vejo nenhum outro como melhor terceiro. Talvez o Egito possa passar como melhor terceiro, que pode ganhar a Nova Zelândia, mas não vejo arrancando um empate contra a Bélgica e Irã. Eu vejo a seleção do Irã mais forte do que a seleção do Egito. A seleção do Egito até me surpreendeu um pouco no amistoso contra o Brasil. Parecia ser uma seleção que muitas vezes conseguiu aguentar o ataque do Brasil e foi um pouco mais sólida, né? Mas o Brasil também perdeu muitos gols ali no amistoso. Eu vejo mais demérito da seleção brasileira do que mérito da seleção egípcia, tá? Mas a seleção do Egito que nem jogou, o Salah nem jogou aquele tempo todinho, né? Contra o Brasil, mas eu vejo a seleção do Egito uma seleção que é um pouco pior do que a do Irã, tá? Então aqui, sem muitas delongas, eu acho que Bélgica e Irã. Bélgica tem uma seleção que já foi mais forte, né, nas Copas de 18, principalmente com Eden Hazard, Lukaku, Kevin De Bruyne. O Kevin De Bruyne continua, o Lukaku também. O Lukaku bem mais embaixo do que o Kevin De Bruyne. O Kevin De Bruyne ainda consegue mostrar um futebol melhor que o Lukaku. O Lukaku faz seus gols, né? É bom ter o Lukaku no time, mas também não está tão em alta. É uma seleção que já foi mais forte. Não tem mais o Eden Hazard, tem o Jeremy Doku. Enfim, é uma seleção forte. Eu acho que vai passar em primeiro, mas não vejo a Bélgica indo muito longe não, tá, pessoal? Grupo H. Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Aqui, sem muitas delongas, acho que sem surpresas, Espanha em primeiro, Uruguai em segundo. Todo mundo conhece a seleção espanhola, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, né, que provavelmente vai ser o atacante titular, e um falso 9, um atacante que sai mais da área. Enfim, o Uruguai todo mundo conhece, tem até o Canóbio, aí, o brasileiro, o jogando futebol brasileiro, na verdade. Tem o Guilherme Varela, convocou o De La Cruz também. Pra mim foi uma surpresa, porque o De La Cruz não vem jogando bem no Flamengo, né? Enfim, são as seleções que o pessoal conhece. O Uruguai eu acho que conhece menos, mas acho que vai passar esses dois. Grupo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Eu fiquei confuso se era aqui ou L. Não tô mais sabendo o alfabeto. França, Senegal e Noruega, junto com o Iraque ali, que vamos lá, vamos ver quem vai dar a maior lapada do Iraque, né? Pra mim vai ser isso. O Iraque, se ganhar de alguém aqui, pessoal, vai me surpreender muito, tá? Eu botei a França em primeiro, pra mim é óbvio. A França não costuma dar bola nas Copas. Eu acho que vai ganhar de todos os três aqui, tá? E vai passar com os 9 pontos, junto com o Brasil, enfim. Acho que a Espanha também pode passar com 9 pontos. Acho que daqui eu mostrei só, enfim. Acho que Brasil e França são favoritos a passar com 9 pontos. Vejo aqui também a Argentina, acho que vai passar com 9 pontos. E
Portugal pode passar também. A França é, pode se complicar contra a Noruega. A Noruega, pessoal, eu assisti o jogo contra o Marrocos, que eu já falei, não gostei não da seleção da Noruega não, tá? Também não vou pegar um recorte só de um jogo, não vi o ciclo deles todinho. Mas é porque a galera tava fazendo um alarde para a seleção da Noruega, né? A gente sabe que tem bons jogadores como o Sorloth, o Schwaldrop do Benfica, o próprio Erling Haaland, né? Mas a gente sabe que no conjunto nem sempre dá certo, né? O treinador da Noruega não é um treinador conhecido e no conjunto nem sempre dá certo. Mas eu botei a Noruega em segundo. Vou dar essa colher de chá pra Noruega por ter um elenco bom, ter um elenco novo, assim, acho que pode surpreender. E o Senegal em terceiro, porque o Senegal vai ganhar do Iraque pra mim. E pode arrancar um empate contra a Noruega. E acho difícil, mas vai que acontece contra a França, né? Cara, grupo J eu não vou me alongar muito não, né? Porque for pra tempo, né? Argentina em primeiro, Argélia em segundo, eu vou justificar mais essa Áustria em terceiro, que é que a Áustria vai ganhar da Jordânia muito provavelmente e pode empatar contra a Argélia, né? Então pode fazer os 4 pontos e passar no melhor terceiro. E a Argentina em primeiro, a gente vai ganhar os 3 jogos muito provavelmente. A Argélia é a seleção mais fortinha, né? Tirando a Argentina, tem o Riyad Mahrez e praticamente só, né? Mas tem jogadores conhecidinhos. Se você for olhar bem, tem jogadores no futebol europeu que são argelinos. Acho que o Ben Taleb ainda joga lá. Enfim, a Argentina pra mim é uma candidata a passar com 9 pontos também. Vamos para outro grupo: Portugal e Colômbia. Galera, eu não descartaria o Congo passar em terceiro, tá? Eu acho que o Congo não é uma seleção fraca, não. E vai ganhar do Uzbequistão. Eu só não via o Congo empatando ou vencendo Portugal e Colômbia, né? Mas não descarto o Congo empatar contra a Colômbia, pode acontecer. Mas eu não botei o Congo em terceiro por causa disso, mas não é uma seleção fraca não, tá? Portugal, candidatos à surpresa do Mundial: Vitinha, João Neves, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, enfim. Muito bons jogadores, Rubem Dias na zaga, o Gonçalo Inácio. Muitos bons jogadores. Portugal é uma das que eu acho que vai fazer um muito bom Mundial. A gente sabe que tem aquela lástima, se é assim que eu posso dizer, aquela famosa. Como é que eu posso dizer? A famosa. A fama que se tem de Portugal no Mundial é que não vai bem, né? Na maioria das vezes. Acho que a melhor campanha de Portugal foi em 66, ficou em terceiro lugar na época do Eusébio. O próprio Cristiano Ronaldo não tem um gol em mata-mata de Copa. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, mas isso é inegável, né? Então é uma seleção que assim. E o Robert Martínez, que é o atual treinador de Portugal, foi o treinador que não fez a seleção da Bélgica funcionar, entre aspas, né? A seleção da Bélgica bateu semifinal com ele, mas a galera esperava muito mais da seleção da Bélgica, né? Que bateu uma final, por exemplo, em 2018. Tinha totais condições de fazer isso e não conseguiu. Então é uma seleção que para mim vai surpreender, mas se não surpreender, tinha condições para isso também, assim, condições contra, né? A seleção de Portugal geralmente pipoca, né? Se é assim que eu posso falar. E o Roberto Martínez não é um treinador muito bom, se é assim que eu posso dizer. A Colômbia pode surpreender na Copa, fez uma eliminatória muito boa. Se não me engano, na Copa América ganhou do Brasil, né? Enfim, foi no amistoso que teve os gols do Luiz Dias. Enfim, uma seleção muito boa. O Rames Rodrigues, quando tá com a camisa da Colômbia, ele bota pra jogar, né? Enfim, tem Luiz Dias, tem outros jogadores. O jogador que eu me esqueci de falar do Equador, pessoal, era o Kendry Paz, me lembrei agora. Naquela hora que eu meio que travei falando do Equador, era o Kendry Paz, né? Que é um jogador também muito bom do Equador, que agora tá no River Plate, mas como o canal é do Chelsea, o Kendry Paz é do Chelsea, né? Só tá emprestado ao River Plate. Só para dar esse adendo aí. Vamos pro próximo grupo agora, grupo L. Para mim vai passar a Inglaterra em primeiro, Croácia em segundo, Gana em terceiro. Botei a Croácia passando em segundo, mas eu acho que a Croácia não vai longe nesse Mundial. Não vai tão bem quanto já foi nos outros, em 18 e em 22. 18 finalista, em 22 ganhou do Brasil, né? Foi até a semi. Eu acho que a Croácia não vai replicar isso novamente. Botei Gana em terceiro, porque eu acho que pode arrancar um empate da Croácia. E vai ganhar de Panamá muito provavelmente. Panamá é uma das seleções mais fracas, né? Tomou de 6 do Brasil. E a Inglaterra pode golear o Panamá. A Inglaterra é polêmico, teve os cortes de Foden, Arnold, Cole Palmer, né? Mas eu confio, pessoal, bastante no Thomas Tuchel, o canal do Chelsea, né?
Então eu vou falar um pouco sobre o Thomas Tuchel, né? Que foi o treinador da última conquista da Champions League do Chelsea 2021. O Thomas Tuchel, ele faz mudanças assim, surpresas realmente. Ele sempre fez isso quando era treinador do Chelsea. Eu lembro da inserção do Reece James praticamente nas semis da Champions League de 2021. Ele insere o Reece James no time, né, na lateral direita. Enfim, ele é um cara de decisões assim bastante chamativas realmente. E ele deixou esses jogadores de fora, mas eu acho que se ele conhece o elenco, né? Eu confio bastante no Thomas Tuchel, acho muito bom treinador, principalmente para mata-mata, tá? E se ele deixou esses caras de fora, se algum motivo ele tem, eu não acho a Inglaterra tão fraca quanto o pessoal pensa. Vamos agora pro mata-mata, pessoal. Tentar ser breve, já tem 20 minutos de vídeo, né? Um vídeo tão longo, a galera talvez não gosta muito de assistir. Vou começar por aqui. Alemanha e Escócia, poupa tempo. Alemanha passa. França e Suécia, poupa tempo. França passa. México e Canadá, confronto difícil, tá? Bem parelho. Mas eu botaria México. E eu acho que esse jogo tem que ser decidido ainda, né? Se vai ser no México ou no Canadá, mas eu acredito que vai ser no México. Não imagino sendo no Canadá. Holanda e Marrocos. Muito difícil esse confronto, pessoal. Muito difícil. Mas eu acho que a seleção marroquina vai passar. Tá bom? E se o Brasil pegar a Holanda também, acredito que o Brasil passa da Holanda. Acho que a Holanda não vai muito longe, não. Não tá demonstrando. Teve resultados, acho que ganhou por pouco dos Uzbequistão, se eu não me engano. A Holanda, mesmo assim, nos amistosos, esses times europeus essas seleções europeias, na verdade, costumam jogar com um pé atrás. Mas não confio muito na seleção da Holanda, nem no treinador. O Ronald Koeman não é muito bom treinador. O craque é o Memphis Depay. Me desculpe os corintianos, mas o Memphis Depay já esteve muito melhor do que hoje ele está no Corinthians, né? No própria fase do Lyon, por exemplo, e na Copa ele nunca foi muito de chamar a atenção. Acho que não vai ser agora essa vez, né? Pode surpreender, tá? Pode calar minha boca, mas eu acho que não vai ser dessa vez a grande Copa do Memphis Depay. Não sei nem se ele vai ser titular, tá? Enfim, não acho a seleção da Holanda muito forte, não. Colômbia e Croácia. Vou surpreender e vou botar Colômbia, tá? Acho que a Colômbia vai tirar a Croácia. A Croácia eu não acho tão forte, não. E a Colômbia, acho que nas boas paradas ali, na solidez defensiva, enfim, acho que a Colômbia pode ir melhor. Espanha e Argélia, poupa tempo. Argélia, Turquia e Bósnia, poupa tempo. Turquia, Bélgica e Tchequia, Bélgica. Vou botar minha câmera pro outro lado aqui agora. Pra voltar a fazer esse outro mata-mata. Pera aí. Câmera. Aqui. Vamos lá. Brasil e Japão. Poupa tempo. Brasil, Costa do Marfim e Noruega. Confronto difícil, pessoal. Vou surpreender bastante e vou com a minha zebra. Minha aposta de zebra. Costa do Marfim. Mas se passar a Noruega também não é nenhuma loucura não, tá? Então pode ser a Noruega, mas eu vou com a minha aposta de zebra aqui. Com a minha apostinha, né? Eu vou com a Costa do Marfim. E pra mim não fazia muita diferença se passar na Noruega, porque quem passar aqui, pra mim perde pro Brasil, tá? Mas vou com Costa do Marfim. Sem querer botei, já vou adiantar aqui. Sem querer botei quem passava já. Coreia e Equador, vou de... Eita, é difícil. Equador, vamos de Equador. Inglaterra e Senegal, vou de Inglaterra. Argentina e Uruguai, vou de Argentina. Paraguai e Irã, vou de Paraguai. Suíça e Áustria, vou de Suíça. Portugal e Gana, vou de Portugal. Vou resolver logo toda essa chave pra gente ir pra próxima, tá? Costa do Marfim, Brasil, já adiantei. Brasil, Inglaterra e Equador. Inglaterra, Argentina e Paraguai. Argentina, Suíça e Portugal. Portugal. E aqui eu acho que a maioria das pessoas que vai fazer essa chave do Brasil chega talvez nesses dois confrontos, né? Brasil e Inglaterra, Argentina e Portugal, esses dois confrontos que vai acontecer na mesma hora. Vai ser difícil decidir qual eu vou assistir, né? Se vai ser o primeiro confronto em Copa de Messi e Cristiano Ronaldo e o último, provavelmente, ou Brasil e Inglaterra. Eu vou de Brasil aqui e de Portugal. E aqui, pessoal, eu acho que acaba a campanha da seleção brasileira, tá? Não ficaria surpreso se o Brasil passasse, não. Mas eu vou, nesse momento, de Portugal. E o Portugal na final. Vamos resolver outra chave agora. Deixa eu só ajeitar minha câmera. Câmera aqui.
Vou deixar ele aí até o final. França e Alemanha. França, Marrocos e México. Marrocos chegando até a semi de novo, hein, pessoal? Caramba. É. Surpresa, né? Ah, até as quartas, perdão. É, surpresa novamente, né? A seleção do Marrocos não é fraca, realmente. Não esperaria que chegasse até aqui. Fui fazendo com vocês, tá ligado? Não esperava. Mas chegou o Marrocos. É, Espanha e Bélgica. Aqui eu vou de Espanha e e França na final. E o campeão do torneio, que rufam os tambores, eu vou botar a França, tá, pessoal? É, eu acho que é a seleção mais sólida aí, enfim. Vou diminuir bastante minha câmera só pra quem quiser tirar uma print, sei lá, né? Mas esse é o meu mata-mata, tá bom, pessoal? É, espero que vocês tenham curtido. Acho que a França pode ser a campeã. Mas eu só vou fazer um adendo aqui. Eu acho que se o Brasil passar de Portugal, o Brasil é o grande campeão, tá? Eu acho que o Brasil vence a França na final se o Brasil passar de Portugal. Mas como eu botei passando Portugal, eu botaria a França como campeã. Mas eu acho. Eu vou falar um pouco sobre a seleção com vocês agora. Pessoal, eu acho muito difícil o Brasil ser campeão, tá? Eu sou muito esperançoso, torço muito pela seleção brasileira, como eu imagino a maioria dos brasileiros torcendo. Sou daqueles de torcer mesmo, de botar santinho, né? De professar minha fé, de ficar na frente da TV torcendo, de coração pulsando, de coração pulando, né? Querendo sair pela boca. Mas eu não vejo a seleção brasileira sendo campeão. Eu acho que tem muitos problemas nas laterais, Danilo, Alexandre, é difícil ser campeão com essas laterais tão fracas, né? Mas enfim, a seleção brasileira é forte e eu espero que seja campeão, tá? Eu vou ficar muito feliz se for campeão, muito mesmo. Eu espero que seja campeão, mas eu acho muito difícil. Não acho impossível, não, acho muito difícil. Enfim, meu mata-mata foi esse, minha fase de grupos foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, que comece a Copa amanhã, que seja muito legal, que todo mundo aproveite. E assistirei todos os jogos e eu acho que vai sair mais vídeos sobre a Copa, enfim. Conforme for avançando, as fases de grupo for terminando, tudo. Eu vou gravando mais vídeos. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado.